Graça e paz, irmãos. Amém. Graça e paz, amém? Como é que está o dia de vocês? Está abençoado? Hoje nós vamos encerrar o estudo de Isaías. Quem veio, veio. Quem não veio, perdeu, né? Se Deus quiser, semana que vem nós vamos começar Jeremias. Então, eu convido, né? Convido que você venha semana que vem, venha toda quinta-feira, para você estudar a Bíblia conosco. Toda semana nós estudamos 2 capítulos, e o que eu estou fazendo aqui com os irmãos é destrinchando mesmo cada capítulo, tá, irmãos? Então quem está vindo na quinta-feira está estudando a Bíblia e aprendendo. Então hoje nós vamos aprender o que fala o capítulo 65 e o capítulo 66 de Isaías. Assim nós estamos hoje completando, né, concluindo o livro de Isaías. Como eu disse, estamos estudando a Bíblia toda. Já estudamos o Novo Testamento, agora estamos em Isaías, e assim nós vamos caminhando para a glória e honra do nome do Senhor. Não é fácil, tá? Estudar a Bíblia não é fácil, mas estamos aqui com uma oportunidade única na vida, né? De estudar a Bíblia Sagrada. Veja bem, irmãos, como nós já dissemos, o livro de Isaías, essa parte final dele, na verdade, do capítulo 56 até o último que nós lemos, está traçando um período da vida de Israel, né, do povo de Judá. Logo depois do exílio, eles estavam de volta para Jerusalém, mas encontraram uma cidade destruída, uma cidade que o templo já não existia. Então eles estavam sofrendo muito no mundo espiritual e também sofrendo nas emoções, e acima de tudo, estavam sofrendo no mundo espiritual, estavam vivendo em pecado. Então, esses capítulos finais, esses 2 últimos que nós lemos, vão refletir exatamente a frustração do povo e a esperança que eles tinham, né, de que surgisse outra vez, né, a restauração vinda de Deus, para que eles pudessem viver novamente como viviam antes lá, anos atrás, há muito tempo atrás, antes do exílio, né? Ou seja, esses 2 capítulos vão enfatizar, e nós vimos isso, tá? O contraste entre a justiça de Deus e a condição humana. Está mostrando o quanto o homem é pecador, o homem é imundo, o homem é distante de Deus, idólatra, e o quanto Deus é santo, e quanto Deus é justo, né? E a expectativa dele, do povo de Judá, nesse finalzinho, é que venha o Messias, né, que venha um tempo escatológico. Por que um tempo escatológico? O Senhor chega a dizer aqui, de uma nova Jerusalém. Olha bem, vede, eu crio novos céus e nova terra. Obrigado, irmão. Ele fala de um novo céu e de uma nova terra, fala de uma Jerusalém cheia de alegria, de vitória, de graça. Ele chega a dizer que ele ia tomar entre eles sacerdotes e levitas, para que eles pudessem servir a Deus o tempo todo, nesse novo céu e nessa nova terra. Olha o que diz o verso 21 e 22. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e outros para levitas, diz o Senhor, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim. Isso é um tempo escatológico, tá, irmãos? Então, ele encerra, o livro de Isaías encerra falando da justiça de Deus, do contraste com o homem pecador, e trazendo a esperança de um tempo escatológico, um tempo em que Deus vai restaurar e fazer da nação uma nação bonita, uma nação santa, uma nação pura, né? E esses 2 textos, então, faz um chamado para a fidelidade, irmãos. Chega a dizer o último, olha bem, isso chama tanto nós a tomar um posicionamento diante de Deus, que o último versículo que nós lemos diz assim: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim. Olha o que está dizendo, naquele tempo escatológico, novo céu, nova terra, os servos de Deus iam sair e ver as pessoas que se rebelaram contra Deus mortos, o cadáver deles lá caído no chão. Então todo mundo que você conhece, que na verdade, irmãos, foi rebelde a Deus, eles vão ter um pago, e o pago vai ser morte eterna. Isso é pesado, mas é um livro maravilhoso, tá, irmãos? Um livro que traz um significado muito grande para nós. Então nós vamos agora estudar partes deste livro, desse capítulo. Vamos começar a estudar os 65, versos 1 e 7. Olha que bacana. 65, 1 e 7 é o chamado e o pecado do povo. É um chamado que ele está fazendo, Deus está falando. Olha, fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que não invocava o meu nome, eu disse, eu estou aqui. O que você está falando para nós, irmão? Está falando do povo de Israel, o povo judeu, que não quis Deus. Então ele está falando assim, olha, fui buscado
de um povo que não perguntava por mim. Eu fui achado daqueles que não me buscavam. Povo que todo mundo que é fora de Israel, que é fora de Jerusalém, é o povo para quem Deus não veio. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Eles não quiseram o Senhor. Então eu, você, nós somos esse povo. Então veja como é que é bonito, né? Então aqui Deus está revelando a disposição de fazer conhecido por aqueles que não buscavam e responderam a um povo que não invocava o seu nome. Aqui Deus está expressando, na verdade, a tristeza por ter, né, estendido as suas mãos para um povo rebelde, um povo que caminhava com seus próprios caminhos e um povo que provocava Deus constantemente. Com o quê? Aí fala, práticas idólatras, sacrifícios em jardins, oferecer incensos falsos, tudo isso, irmãos, está sendo mostrado o que é que o povo faz e que, na verdade, provoca Deus e que entristece o coração de Deus constantemente. Isso tudo entristece o coração de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida para não ver se a gente está entristecendo o coração de Deus, né? A minha atitude pode entristecer Deus, a sua pode entristecer Deus. Talvez a gente tenha um estilo de vida, irmãos, que está entristecendo Deus. E aí a gente às vezes fica orando, Deus, por que o Senhor não me ouve, por que o Senhor não me vê, por que o Senhor me abandonou? Mas na verdade, tem coisas que o ser humano faz, que a humanidade faz, que faz com que Deus, irmãos, fique irritado, né? Que Deus se sinta provocado. Tem muita gente provocando Deus, irmão, tá? Porque Deus estabeleceu um caminho para o homem, um caminho para a humanidade, um caminho de paz, um caminho de santidade, um caminho de amor, um caminho de humildade, um caminho de mansidão. Quando a gente age diferente, isso provoca o coração de Deus de alguma maneira, e às vezes a gente fica lá, né, lá na frente, muitas vezes a gente começa a colher os frutos que a gente plantou, e aí a gente entra em desespero, por que que Deus está fazendo isso comigo, né? Por que que Deus deixou isso comigo? Será que Deus tem alguma coisa a ver? Não existe uma lei da semeadura e da colheita, todo mundo sabe que existe essa lei, amém, irmãos? Aquilo que você planta, você colhe, né? Você plantar melancia, você não vai colher jaca, você vai colher melancia, né? Então, existe uma lei que Deus pôs, planta e colhe, né? Planta o bem, colhe bem, planta o mal, colhe mal. Aí às vezes a gente passa uma vida inteira plantando o mal, aí de repente você começa a colher, aí já era, começa a colher, você começa a sofrer, começa a reclamar, e começa a perguntar e questionar. Eu encontro muita gente questionando Deus, Deus, por quê? Né? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Oh meu Deus, essa resposta a gente tem essa resposta, né? Estou colhendo porque plantei, andei longe de Deus, desviei, fofoquei, falei mal dos outros, né? Meti o nariz onde não devia, vai colher, não tem saída, é verdade da palavra, né? Então aqui, irmãos, olha, Deus está falando para o povo, olha, essas práticas de vocês, né, idolatria, tudo que vocês estão fazendo aí, está gerando em mim, né, está me provocando a ira, né? Então essas práticas indicam o quê? Uma rejeição direta da aliança de Deus e um envolvimento com os costumes pagãos. Então muita coisa que a gente faz é um sinal claro que estou rejeitando a lei de Deus, estou fazendo de acordo com o meu nariz, né? Estou rejeitando Deus, fazendo do meu jeito. Faz do seu jeito, mas o seu jeito vai vir um resultado, exatamente como a gente fizesse, né, do jeito de Deus. Se você faz do jeito de Deus, você vai colher de uma forma. Você faz do seu jeito, você vai colher também, de uma maneira ou de outra, né? Então Deus aqui anuncia que lembrará desses pecados e vai punir, pois são atos que o provocam desde o passado. Então, irmãos, a gente às vezes provocou Deus lá no mundo, provocou a Deus. A gente precisa quebrar essas provocações. Tem gente que provocava a Deus quando vivia no mundo e vem para a igreja e continua provocando do mesmo jeito. Você sabia? Tem gente que dentro da igreja continua provocando Deus. Cada absurdo que alguns irmãos fazem, misericórdia. Tem irmão na igreja que precisa literalmente converter. Tem irmão misericórdia. Tem gente que a língua não cabe dentro da boca. Veio para Deus, mas não converteu, né? Tem gente que fala demais, misericórdia. A gente tem que ter papa na língua, amém, irmãos? A gente tem que morder na língua de vez em quando. De vez em quando tem que falar, Senhor, me faça morder na língua, mas não me deixa falar o que não devia. Tem gente que fala demais, gente. Nosso Deus. Jesus ensinou seu discípulo, falou assim, o homem dará conta de cada palavra frívola que sai da sua boca. Misericórdia.
Sabe, irmã, sabe, irmão, você vai dar conta de cada palavra que você falou pela sua boca. Por isso é melhor falar menos, não é? Tá vendo, irmão? Então, isso tudo provoca a ira de Deus. Às vezes a gente veste uma roupa de santo, a gente põe uma roupa de crente, né? Faz um coque na cabeça com as irmãs e tal, e você olha e fala assim, poxa vida, aquele ali é santo. Mas, meu Deus do céu, precisa converter. Então, o coração precisa converter. É isso que Deus está falando aqui para o povo dele. Olha, eu vou lembrar de tudo, tá? Eu vou lembrar de tudo. Vou lembrar de todos os seus pecados e vou punir. E a punição de Deus é de arrebentar, irmãos. Então, às vezes, o cara está te abraçando assim, né? Está te apoiando pelas costas. Meu Deus, converte, porque isso vai te trazer uma consequência dura na vida, né? E isso vai trazer, é isso que eu estou falando de conversão. E olha, sem contar que tem gente que fica aí 30, 40, 50 anos e quando morre, irmãos, vai direto para o inferno. Eu imagino que na entrada lá vai ter uma surpresa, não vai? Vai ter gente que fala, Senhor, mas eu, Senhor, seu partai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Irmãos, o julgamento de Deus. Então, Isaías está encerrando, mostrando essa verdade para nós, irmãos. A justiça de Deus em contraste com o comportamento da humanidade. Os irmãos estão de acordo? Diz amém. O pastor está sendo bravo e está sendo ruim? Não, é a verdade, irmão. Então a gente precisa converter o coração, converter a alma, converter a boca, converter os olhos, converter tudo e converter o comportamento, porque aqui está dizendo, Deus está falando, olha, eu vou lembrar de tudo, e vai lembrar de tudo. Dia do julgamento de Deus, irmãos, vai ter surpresa nenhuma para Deus, porque Deus está com tudo anotado, Ele lembra, Ele vai lembrar de tudo. Então, olha bem, esse versículo 1 ao 7 vai falar do chamado de Deus, né? E o pecado, né? O pecado do povo, que Ele não vai esquecer, Ele vai lembrar, né? Já o versículo 8 ao 16 vai falar da separação. Olha, irmãos, misericórdia, separação entre os fiéis e os rebeldes. Tem gente que pensa que no dia que você morrer, que eu morrer, Deus vai ter misericórdia de você. Tem gente que pensa que depois que morrer, Deus vai ter misericórdia. Não, irmão, depois que morrer, Deus não vai ter misericórdia. Deus vai ser só juízo. Guarda isso, guarda essa palavra. Misericórdia Deus tem agora. Sabia? Depois que eu morrer aqui, zera a misericórdia de Deus. E a Bíblia chega a dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Irmão, a misericórdia de Deus é só até o último suspiro seu. Quando você der o último suspiro seu, Deus vai se transformar de um Deus misericordioso para um Deus justo, juiz. Aí Ele vai te julgar. Aí vai ser o que você fez antes. Está tudo escrito, não tem jeito de apagar mais nada, não tem jeito de consertar mais nada, né? Você lembra lá a parábola lá, o ensinamento de Jesus sobre o Lázaro e o homem rico? Aquela cena mostra para nós que o homem rico tentou a misericórdia de Deus depois de morto. E a palavra de Jesus foi o quê? O ensinamento de Jesus é aquele, não tem mais jeito, meu camarada. Existe um abismo muito grande entre você, onde Lázaro está e você, não dá para transpor. Ah, Senhor, então tem misericórdia dos meus irmãos lá na terra. O que eu ensino fala? Não adianta. Lá na terra eles têm os profetas, a lei. Então eles têm que resolver lá embaixo. O que Jesus estava dizendo? Entre muitas coisas que ele ensina, está dizendo que depois que você morrer, acabou. Existe um abismo entre céu e inferno. E existe um abismo muito grande que nem intercessão daqui de baixo pode funcionar lá em cima. Então, eu guardo isso no meu coração. Deus é amor, Deus é misericórdia. Agora, depois que Ele te tirar o fôlego de vida, esquece o Deus bonzinho, esquece o Deus misericordioso. Ele será só juízo. Aí é tudo que foi feito. Amém, igreja? Palavra dura ou mole? Dura e séria. Porque nós estamos contando os nossos dias para morrer. Pastor, mas como é que eu faço? Eu não consigo mudar de vida. Você não consegue, você não quer. Ou Deus é tão fraquinho assim? Hein? Então Deus é fraco demais, é porque você não consegue mudar. Claro que muda, irmão. A gente muda, a gente busca a misericórdia de Deus, Deus muda. O céu é o lugar de homens e mulheres imperfeitas que mudaram de vida. Amém, igreja? Amém? Que mudaram de vida, mudaram o seu comportamento, se tornaram novas criaturas. É por isso que a palavra vai falar de nova criatura. Lembra Jesus falando com o homem? Olha, importa renascer, importa nascer de novo. É esse novo nascimento, o céu será repleto de homens e mulheres
que não valiam nada, mas que nasceram de novo, tiveram um novo nascimento, mudaram de vida. Então, irmãos, olha, do 8 ao 16, vai descer o pau e vai falar sobre a separação entre os fiéis e os rebeldes. Deus declara que nem todos serão destruídos, porque ele vai preservar um remanescente fiel. Está vendo? Ele viu a terra, não tinha ninguém que prestava, mas viu um grupo fiel. Fiel, irmão, olha bem, fiel. Você é fiel? Diz amém. Você não é fiel, fica fiel. Porque ele vai preservar, vai destruir, mas vai preservar um grupo fiel. E essa promessa de prevenção para os que buscam ele se contrasta totalmente com o destino daqueles que rejeitaram, que zombaram de Deus e ignoraram a sua palavra. Não ignore a palavra de Deus. Venha para o caminho do Senhor, muda, deixa o Senhor mudar teu coração, leva desaforo para casa, aguenta a luta, aguenta a pressão, aguenta a dificuldade, porque é assim que nós vamos herdar a vida eterna. Amém, queridos? É desse jeito que nós vamos herdar a vida eterna. Todo mundo falando que pode, mas a Bíblia diz que não, e nós agarrando com a Bíblia e com a palavra de Deus e colocando nossa vida no altar. Deus destaca que os servos dele vão comer alegria, aliás, vão comer, vão se alegrar, enquanto os rebeldes vão passar fome e tristeza. É terrível, irmãos. E tem gente preocupada, irmãos, com arroz e feijão, né? Tem gente preocupada com arroz e feijão. Irmão, aqui está falando de fome espiritual, fome de vida. É vida eterna que está falando, né? Então, esses versículos, né, do 8 ao 16, mostra a justiça de Deus, que recompensa os fiéis e que julga os desobedientes. E enfatiza que a escolha de servir ou de rejeitar a Deus é determinante para o futuro espiritual de um povo. Guarda, irmãos, guarda essa parte aqui pretinha. Eu preciso que você guarde essa parte em pretinha. Tudo que está ali está dizendo o quê? Esse bloco de versículo mostra a justiça de Deus, que recompensa os fiéis e julga os desobedientes, e enfatiza que a escolha de servir ou rejeitar a Deus é que determina o seu futuro espiritual, a escolha de servir a Deus ou de rejeitar, sabe? Irmão, e eu tenho muita preocupação com a gente fora da igreja, tem muita preocupação com os irmãos da igreja fora da igreja, como é que você está vivendo lá fora, né? Como é que você trata seus amigos, seus parentes, como é que você trata os colegas de trabalho, como é que você trata as pessoas na rua, porque é sobre isso, irmãos, que Isaías está concluindo e terminando, um juízo de Deus e um julgamento. Irmão, não adianta maquiar a vida para que a gente pareça que é uma pessoa, servo, fiel, isso não funciona com Deus. Então assim, eu preocupo muito com a vida dos irmãos fora, como é que está a convivência lá fora, né? Como é que é a comida dentro de casa, qual o tratamento que a gente dá para as pessoas, se a gente de fato é bom testemunho, né? Se as irmãs mais idosas são um exemplo para as irmãs mais novas, ou se elas são péssimo exemplo, isso preocupa, irmãos. Se os homens mais idosos, nós aí, né? Eu estou chegando à idade idosa, eu estou pertinho, né? Mas os irmãos mais de idade, os adultos, vocês são exemplo para os meninos mais novos? Será que os meninos podem olhar para a sua vida, irmão, e falar, olha, eu quero ser daquele jeito? Ou será que a nossa vida está deixando a desejar, não é? Será que lá no trabalho, quando o patrão não está vendo, né? Tem ninguém vendo, eu preocupo, como é que o meu irmão e a minha irmã vivem lá, quando ninguém está vendo, não é? Ou só é bonzinho quando o patrão está vendo, se pega alguma coisa da empresa e leva para casa, a gente não pode pegar nada, irmão, só se o patrão souber e permitir, não é assim, irmãos? Assim também é aquela pessoa que talvez não rouba peça, não rouba nada, mas rouba o tempo, o cara tem só uma hora de almoço, ele faz mais, ou então fica mocegando, você sabe o que é mossegar, né? Não pode mossegar, irmão, tem que ser honesto, tem que ser sincero. Por isso que é bom a gente ir para o trabalho e ir mais devagar, porque tem gente que quando chega trabalha igual doido, aí quando passa na experiência reduz e começa a mossegar, o patrão viu. Só estou dando uns exemplos, irmãos, por quê? Porque eu quero que os irmãos guardem isso no coração. O Isaías está terminando falando que Deus vai recompensar os fiéis, mas vai julgar os desobedientes, e o segredo aqui é que a escolha que a gente faz de ser um crente honesto, de um crente que obedece a Deus, um crente que não fica aí se metendo na vida dos outros, irmão, tem gente que se mete, então a gente não está nem aí, a gente fica na nossa, a gente só chega para o outro para poder ajudar, a crescer, a ser abençoado, temos uma palavra boa para falar, porque essas pessoas elas vão ser, irmãos, abençoadas por Deus, mas aqueles outros vão ser julgados. E aí que está, é a escolha que a gente faz hoje, é que vai ter que determinar o futuro. Qual o futuro, irmão?
futuro é lá no céu. Eu fico preocupado, será que meus irmãos que já morreram vão para o céu, ou foram? Será que nós vamos encontrar lá no céu? Imagina que surpresa, hein? A gente chega lá e não encontrar alguns irmãos, hein, que a gente pensava que era exemplo, que era modelo, né? Talvez vocês olhem para mim e falem, não, pastor, eu quero ser igual a ele. Imagine vocês sobem para lá, ué, cadê o pastor? Procura, não encontra o pastor. Pode ser comigo, pode ser com você. Por isso que essa palavra é uma advertência forte. Irmão, é preciso preocupar com isso. É preciso preocupar com a vida nossa, não com a dos outros, né, irmão? Com a nossa. Porque é isso que está dizendo para nós Isaías, tá, irmão? O tempo todo Isaías está advertindo. E aí, os dois últimos versículos, ou melhor, a última série de versículos do capítulo 65, vai falar da uma nova criação que Deus vai fazer. E da restauração final. Aí é uma parte escatológica. Esses versículos vão revelar o que é uma visão gloriosa de uma nova criação, em que Deus vai prometer um novo céu e uma nova terra, onde o passado, está vendo, será esquecido. Esse novo céu e nova terra, irmãos, é só para aqueles que foram aprovados. Se eu for aprovado é para mim, se eu for reprovado não é. Não é, irmãos? E às vezes a gente está confundindo as coisas e nós estamos caminhando para a reprovação quando a gente pensa que não, né? Então Deus vai falar sobre a existência onde não vai haver morte, ninguém vai morrer novo. Lá fala que quem morrer, aqui o texto está dizendo assim, quem morrer com 100 anos vai ser tido como jovem. Quem é que você conhece que morreu com 100? Pouca gente. Minha sogra chegou a 96. Nós pensamos que ali ia chegar a 100. Aqui está dizendo assim, olha, não haverá mais nela criança que morra cedo, ou que viva poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. E diz assim, aquele que morrer com 100 anos será tido como jovem. Tipo assim, se você morrer com 100 anos, todo mundo vai olhar e falar, não, morreu novo. É o que está dizendo. Isso é onde? Um novo céu, uma nova terra que o Senhor está promovendo, propondo, aliás, aqui, né? Isso que, irmãos, simboliza o quê? É uma nova realidade, né? Isso aí está falando de uma nova realidade. E além de falar todas essas coisas, ele vai dizer também, né, que não vai existir naquele lugar aquela briga feia que tem na natureza, onde o leão quer comer os outros animais, um querendo comer o outro. Aqui ele fala que vai haver uma harmonia tremenda, os animais vão viver em paz, os predadores não vão fazer o que eles sabem fazer, tudo vai haver paz, entre o lobo, entre o cordeiro, né, irmãos? O que isso está dizendo? Está simbolizando o que? A restauração completa e o fim do sofrimento, trazendo esperança e uma era de paz e de justiça. É o reino de Deus, tá? É o que Deus espera, é o que Deus pretende. Então, se o reino de Deus é de paz, por que você não tem paz na sua casa? Se o reino de Deus é de paz, por que você não tem paz no teu trabalho? Se o reino de Deus é de paz, por que você não tem paz no coração? Então, pode o mundo todo ficar em guerra ao nosso redor, mas você precisa de paz, você precisa ter paz, porque o reino de Deus é paz. Pastor, mas como é que eu vou ter paz, sendo que eu estou vivendo num inferno ao meu redor? Irmão, o reino de Deus, viva o reino de Deus, o reino de Deus no seu coração. Você viu que Jesus ensinou a orar assim, venha a nós o teu reino. Venha o teu reino, reina em mim, Deus, reina no meu coração, você vai ter esse reino de paz, tá, irmãos? Então é o que Deus está prometendo, está dizendo, né, que é o que Ele pretende fazer. Já o último capítulo, né, vai começar falando do juízo e da esperança, e começa dizendo que a verdadeira adoração, vai mostrar, aliás, a verdadeira adoração e o julgamento dos ímpios, outra vez julgamento, irmãos, Deus é Deus de julgamento, não adianta, né? Não adianta a gente pensar que é diferente. Então Deus vai falar aqui sobre a sua soberania, onipresença, e vai lembrar que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. A gente ouve isso e a gente fica muito alegre, nossa, que bacana, né? Mas Deus está dando uma chamada de atenção às pessoas que acham que estão fazendo algo para Deus. Ah, eu sou crente, eu dou o dízimo, eu dou as ofertas, eu sou crente, eu vou na igreja, eu sou crente, eu sirvo a Deus nesta área, ai, eu, e ele está dizendo aqui, o que é isso? Não é nada diante de mim, dá uma cacetada, irmãos. Então ele está falando da adoração, né? E está dizendo aqui que embora as pessoas construam templos para ele, né, que as pessoas fazem essas coisas todas que a gente acha, tem gente, misericórdia, essa palavra aqui é muito séria, o Espírito Santo de Deus costuma falar umas coisas muito sérias com a gente, tem gente que acha que vai viver na glória por causa dos serviços que presta a Deus. Irmão,
Não adianta você servir a Deus com serviço, se o teu coração estiver distante do Senhor. Você pode ser o crente que mais vem na igreja. Você pode ser o crente que mais dá dízimo e oferta. Você pode ser o crente que mais faz. Mas se o teu coração não está fiel, não adianta maquiar com serviço. Esse é o grande problema. Aqui está dizendo, olha, o povo não adianta, quem me sacrifica, né? Quem me sacrifica um boi, verso 3, é como que mata um homem. Olha, irmão, e lá ele sacrificava boi, sacrificava cordeiro. Olha o que Deus está falando, verso 3, o que porém sacrifica um boi, é como que mata um homem. E o que sacrifica um cordeiro, é como que degola um cão. E o que oferece cereal é como que oferece sangue de porco. E o que oferece incenso é como que adora um ídolo. Sabe o que está dizendo isso, irmãos? É aquela pessoa que pensa que está servindo a Deus com trabalho, com obra, mas o coração dele está distante. Isso é uma pancada, irmão, por isso que eu falei. Tem gente que acha que vai para o céu porque não perde um culto. E o teu coração está onde? É o que Deus está falando aqui. Ele chega a dizer que o povo que sacrifica a ele e que o coração está distante, é assim, olha, vou fazer só uma perguntinha, me responda por favor, o que representa para Deus uma pessoa que mata um homem? Uma pessoa que mata o outro, ele é o que para Deus? Ele está dizendo aqui que quem sacrifica um boi é como quem mata um homem, está vendo? O cara que vai lá e um boi mata para Deus, se o coração dele não tiver santificado, é como se estivesse matando um homem. Ou seja, aquilo que parecia que era um serviço para Deus, matar um boi, oferecer um boi, é um crime, é uma abominação. Está vendo, querido? É essa realidade que Isaías está encerrando para nós o livro e mostrando. Cuidado, porque pode ser que você está fazendo muito serviço e você está arrumando a encrenca para você. Porque era melhor o cara não sacrificar um boi, porque quem sacrifica o boi é como matou um homem. Então já imaginou você está fazendo para Deus aí, e Deus está anotando lá, e falando, puxa vida, ó, aquele dia você assassinou uma pessoa, aquele dia você degolou um cão, mas Deus, que dia que eu fiz isso, Senhor? Eu estava lá degolando um boi, eu estava trabalhando igual um doido, eu estava te servindo. Deus falou, mas seu coração não estava obediente. Você fazia aquilo, mas ó, lembra lá que você fazia, ó, nas ocultas. Isso é o que eu estou trazendo, né, que Isaías está trazendo e eu estou colocando para os homens. É muito mais profundo, irmãos, do que simplesmente, né, levar uma vida de atividade. Às vezes a gente tem muita atividade e pouca conversão. Essa é a verdade. A gente tem muita atividade e pouca conversão. Os anos vão passando, a gente vai enchendo de rotina, de compromisso. A gente tem um tempo que ora, tempo que faz isso, faz aquilo, mas o coração continua distante de Deus, e às vezes está distanciando mais. É o que Deus está querendo dizer para eles, olha, vocês estão distanciando de mim. Você lembra lá que ele foi falar sobre o jejum? O que adianta vocês faz jejum, mas maltrata o outro, faz isso, faz aquilo? Deus não levantou e falou, para com isso, o jejum que eu quero é que vocês soltem as ataduras das pessoas, livrem as pessoas. Quantas vezes a gente traz as pessoas presas na nossa mente, no nosso coração? Quando a gente olha um para o outro assim, e a nossa mente já começa a pensar mal. Olha para o Gemiro, começa a pensar mal dele. Olha para o Zita, começa a pensar mal. Aí, está vendo, irmão? Porque dia está jejuando, está servindo, mas o coração está distante. Deus fala, para com isso, para de jejuar desse jeito. O jejum que eu quero é que você salte as ataduras, liberta as pessoas. Liberta de quê? Do teu coração, da tua mente, que só fica pensando mal. Olha como é que a coisa é mais profunda, né, irmãos? Amém? A coisa é mais profunda. Vida com Deus é uma coisa muito séria, irmão. Vida com Deus é uma coisa muito séria. E a gente precisa rever, repensar. Isaías está terminando dessa forma. Que coisa maravilhosa, né? Então, seguindo aí, esse versículo de 1 a 6, né? Ele também vai alertar sobre o julgamento daqueles que, embora, tá vendo? Realizem práticas religiosas, rejeitam a palavra de Deus e se deleitam em atos abomináveis. Por quê? Porque para Deus, sacrificar um boi, um cordeiro, e oferecer cereais com o coração distante é abominável, é abominação. É por isso que Jesus usou um ensinamento para falar, ó, se você vier entregar a tua oferta no altar e lembrar que você tem um problema com alguém, não entrega a tua oferta. Vai lá e reconcilia primeiro, depois traz a sua oferta. Eu falei isso domingo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Está dizendo que a tua vida bem com o outro lá é mais importante do que você dar oferta na igreja. E tem gente que acha que se der muita oferta,
Deus vai purificá-lo, não é não. Lembra lá a viúva que depositou uma moedinha e depositou mais do que todo mundo? Não é o tanto que você dá, irmão, é a qualidade do que você está dando. Talvez você está dando muito serviço, muita obra, mas uma péssima qualidade. O coração está ruim, está vazio, né? Enfim, a gente precisa pensar nisso, né? Assim, Deus valoriza a sinceridade e a obediência acima das práticas religiosas ou ritualísticas, que a gente tem muitas, tá, irmão? A gente precisa rever nossa vida de vez em quando, tá? E ver se a gente está muito no ritual e está distante de Deus, né? Depois, versos 7 a 14, vai falar da restauração de Sião e vai falar da alegria dos fiéis. Isaías profetiza a restauração de Sião como uma imagem poderosa. Ele vai falar de Jerusalém como uma mãe que dará a luz rapidamente, sem sofrimento. Ele fala que da mulher, antes que estivesse de parto, deu a luz. Está vendo? Vai dar uma luz tão rápida assim, ó. Então isso está simbolizando o quê? Que Deus vai intervir rapidamente. Ele vai interferir rapidamente para restaurar o povo dele, né? Antes da mulher, antes dela ter, né, o parto, antes que ela estivesse de parto, ela vai dar a luz. Então vai ser uma coisa rápida que Deus vai fazer, prometendo para eles consolo, paz, abundância, prosperidade, para aqueles que amam o Senhor e esperam, né, por Sião. Jerusalém será como uma mãe que nutre, que dá o peito, que dá leite, nutre, né, os filhos e conforta os filhos, e Deus será para eles o quê? Uma fonte de alegria e de renovação. Essa passagem é o quê? É um incentivo para o povo, pois Deus vai fazer uma obra de restauração de alegria naqueles que confiam nele. Isso é, Deus vai fazer uma restauração naqueles que confiam nele. Está vendo como é que Deus faz separação? Quem confia, ele restaura, e ele dá alegria, ele prospera, ele alimenta. Quem não confia, vai ficar chupando o dedo. Olha que bacana, é assim que Deus funciona. Então a gente precisa trabalhar a cada dia a nossa confiança em Deus, né, para que a gente possa de fato usufruir o melhor de Deus. Verso 15 e o 17 vai trazer outra vez uma palavra dura, que é o julgamento dos rebeldes. Deus vai julgar os rebeldes. Eu conheço algumas pessoas que são rebeldes e eu fico muito preocupado. Meu Deus, sabe, eu preocupo com os rebeldes. Por quê? Porque Deus vai julgar os rebeldes. E se você for olhar, se você já conheceu algum rebelde alguma vez na vida, crente, que eu quero dizer, crente rebelde, o que aconteceu com ele mais no final? Se você conheceu um rebelde que morreu, explica como foi o fim desse rebelde. Se ele não converteu, né? Porque se converteu, Deus muda tudo. Então, irmãos, a experiência mostra essa verdade para nós na Bíblia, que na verdade Deus julga os rebeldes e não deixa passar ali, porque o cara é rebelde. Quando ele morre, ele sofre, porque Deus não dá paz, não dá tranquilidade. Então Deus descreve um julgamento severo para os que permanecem na rebelião. O Senhor vai vir como um fogo, como uma espada, simbolizando julgamento e destruição dos iníquos, e aqueles que se envolvem em práticas idólatras impuras, como adoração a ídolos, consumo de alimentos proibidos, eles vão ser julgados. Essa seção desses versículos 15 e 17 reforça a seriedade do pecado e a santidade de Deus, que não tolera a impureza, a idolatria, e pune todos aqueles que escolhem o caminho da perversidade. Olha, eu vou ler para você o 15, olha, 15, 16, 17. O Senhor virá como fogo, e em seus carros como um turbilhão, para tornar sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo, porque com fogo e com a sua espada entrará em juízo contra toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Olha, os que se santificam e se purificam, para entrarem nos jardins após aquele que está no meio dos que comem carne de porco e ratos e outras abominações, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Está vendo, irmãos? É o que ele está dizendo. Está dizendo que vai julgar e não vai abrir mão do julgamento. Então a gente precisa, irmãos, pensar numa coisa. Irmã, por favor, pensa que Deus vai julgar os malvados, os maus. Tem que ser bom. Amém? Crente tem que ser bom, amém, irmãos? A irmã tem que ser boa, o irmão tem que ser bom mesmo, no pensamento, na maneira de falar, na maneira de agir, porque vai ser julgado, e Deus vai descer o pau, e eu tenho até medo, porque Deus não desce o pau com dó não, né, irmãos? Depois, para
para a gente concluir, do versículo 18 ao 24, vai ser o encerramento. Vai mostrar uma adoração universal, ou seja, vai falar o mundo, a terra inteira adorando a Deus e do destino final. Porém, não pensa que vai terminar o capítulo dizendo coisa bonita, porque Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Outra vez Deus vai falar que os ímpios não vão participar desse momento glorioso, né? No encerramento do livro de Isaías, Deus anuncia que todas as nações serão atraídas para a sua glória. Todos virão até a glória, a presença gloriosa do Senhor. E Ele vai enviar mensageiros para proclamar o seu nome em todos os povos distantes, até aqueles mais longe vão ouvir. E os gentios, que anteriormente não faziam parte do povo de Deus, eles vão vir e vão adorá-lo. Olha que bacana, é o que está dizendo aqui, né? Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por presente ao Senhor. Isso antecipa a visão da adoração universal a Deus e a inclusão das nações que estão fora de Jerusalém no plano de Deus, né? E a imagem de todos os povos adorando a Deus em Jerusalém mostra o cumprimento da promessa de que todas as nações serão abençoadas. Todas as famílias da terra serão abençoadas pela graça do Senhor. E para a gente concluir, os últimos versículos, né? Os últimos versículos contrastam, olha bem, irmãos, olha, isso aqui importa, ó. Os últimos versículos de Isaías contrastam a glória dos adoradores fiéis com o destino dos ímpios, cujos corpos estarão mortos e expostos como uma lembrança do julgamento de Deus, né? Esse quadro final, olha bem, repito, ressalta o resultado da escolha entre servir a Deus ou rejeitar a Deus. É isso que está dizendo. Isso vai mostrar o que vai acontecer com quem serve a Deus e quem rejeita. Porque fechando o livro de Isaías, há um lembrete da justiça de Deus e do convite para que todas as pessoas escolham a vida e vivam com Deus. Então, irmão, o que Deus está dizendo? Vai para a presença de Deus, muda teu coração, muda tua mente, muda tua maneira de falar, muda tuas prioridades, coloca Deus e o alinhamento com a santidade, porque o julgamento de Deus virá e Deus vai ser implacável com toda a humanidade. Essa é a questão de Isaías tão séria. Deus vai ser implacável em julgar. Então é preciso, o pastor Edgar precisa somar diante de Deus coisas que vão agradar a Deus e eu vou usufruir da graça e da misericórdia de Deus. Assim você. Agora, se as minhas atitudes, irmãos, lá em off, como se diz, né? Se as minhas atitudes fora, se a minha atitude aqui dentro, ó, dentro da mente, não são atitudes de conversão, de transformação, de mudança de fato, eu sou um forte concorrente a ser punido, né? E encontrar o juiz de Deus de cara a cara, e enfrentar o juiz de Deus. Aí é complicado, né, irmãos? Amém? Se você está caminhando para o juiz de Deus, vigia. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz a palavra. É pesado, né? Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Para a gente concluir, tá, irmãos? Os 2 capítulos de Isaías, ou seja, os 2 últimos capítulos de Isaías, mostram a justiça de Deus e mostra também a misericórdia de Deus. Deus oferece redenção aos fiéis e anuncia juízo para os rebeldes. Ao concluir o livro, Isaías reafirma o poder restaurador e a santidade de Deus, preparando o povo para uma esperança futura e um novo céu e uma nova terra, viu? Isaías está dizendo para nós, vai ter um novo céu, vai ter uma nova terra, mas para quem? Para quem não é rebelde. Crente rebelde, abre o teu coração, não seja rebelde mais não. Sabe aquele crente que, não, porque eu não levo da rua para casa? Cuidado, crente rebelde, né? Sabe aquele crente que, eu repito, não perde a chance de falar mal do outro, mas você viu a fulana, mas você viu o fulano. Cuidado, crente rebelde, porque está falando de novo céu e nova terra. Meu Deus, novo céu e nova terra é para quem nasceu de novo. Amém, queridos? Vamos nascer de novo e vamos para o céu. Amém, igreja? Vamos embora. O pastor de cá está lutando para ir. É fácil? Não é fácil não. Mas vez por outra eu me encontro orando e falo, Deus, tem misericórdia da minha cabeça, tem misericórdia dos meus lábios, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu preciso mudar. Irmão, olha para trás. Olha para você lá atrás, quando você aceitou Jesus,
Eu quero que vocês façam isso hoje, antes de dormir. Olha para trás, lá quando você aceitou Jesus, e dá uma olhada no que é que você tem mudado. Ou você continua a mesma pessoa? Dá uma olhada. Vai, dá uma olhadinha. É bom quando a gente olha para a data, né? Em 1986 eu aceitei Jesus, 14 de abril de 1986. Aí depois 87, 88, 89, e vou somando e olhando e vou vendo. O que mudou nessa língua aqui, ó? O que mudou nesses olhos? O que mudou nesses ouvidos? O que mudou nessa boca? É isso, irmão. Não é viajar na maionese e pensar que você morrer amanhã, você vai para o céu. Só porque você está vindo na igreja, porque você dá dízimo. Não, irmão. Tem que crescer. Misericórdia. Você tem quantos anos que você é crente? E tem que mudar. Se não mudar, vai queimar no inferno. É a justiça de Deus, o juízo de Deus. Então, é isso que Isaías está mostrando para nós, que é preciso fazer, porque Deus diz, olha, eis que eu crio um novo céu, nova terra, e esse lugar será para os fiéis. É para eles, né? E não para todos. Amém? Quando a Bíblia vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, então vamos ficar alegre, né? E pensar, então o mundo vai ser salvo porque Deus amou o mundo? Não, o texto não para, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tem mais, é a outra parte que importa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. É só para todo aquele que nele crê, que não vai perecer. Está vendo? A gente às vezes empolga, né? Meu irmão, vamos lá, né? Hein? Que Deus te ajude, que Deus me ajude a viver fiel, porque isso é que está dizendo Isaías para nós. Amém, queridos? Vamos lá.